Maravilha! Como pode melhorar? Uma semana de folga que eu fiquei sem fazer as lives. E hoje é nosso encontro 99 do Clube Constelação Online. Felicidade, felicidade, felicidade. Bom dia, Jéssica! Voltei! Voltei. Uma semana ganhei de folga. Vocês sabem. Bom dia, Jamile! Vocês sabem que eu sigo essa voz que me guia, essa sabedoria, e mesmo sem fazer sentido nenhum, eu fiquei uma semana quietinha, sem lives. É assim que eu recebo, assim que eu faço. Eu quero fazer uma coisa, deixa eu ver. Não tá aqui. Tá muito escuro, eu queria botar uma luz aqui, mas eu não sei onde tá a minha luz. Só um pouquinho. Eu abri e vi que tava escuro. Acho que a minha luz tá lá no escritório. Lá no escritório não, tá lá no espaço de yoga. Bom dia, Jaque! Preparada para o nosso final de semana incrível? Jéssica, você podia ir com o seu companheiro, Jéssica. Como seria se organizar para ir para esse retiro desse final de semana? Eu vou deixar o meu celular carregando, porque eu fiz Morgana sendo Morgana, eu fiz uma maluquice esse final de semana. Eu fui num lugar e vendi meu carro. E agora, sábado, eu saí de casa e disse, vou olhar quanto custa, quanto tá para vender meu carro. E eu saí e vendi o carro. Pessoa maluca. Eu saí de casa de carro e disse pros filhos, o Luiz estava trabalhando no colégio, eu falei, eu vou lá numa loja ver quanto que eles querem no carro. E aí eu voltei de Uber para casa. E hoje eu tenho que, terminando a live, ir lá entregar a documentação do carro, ir em cartório, fazer toda essa burocracia. Quando alguma oportunidade chega para mim, eu me jogo e vou. E depois eu digo, era o que era, eu não fico dizendo, ai, devia ter esperado, devia ter feito desse jeito. Foi o que foi o que aconteceu, foi o que eu disse sim. E eu sou meio assim, muito assim. O Luiz disse, o que tu tá fazendo? Eu disse, já foi, voltei para casa de Uber. Sem nem autorização dele, né? A pessoa é assim. Bom dia, Gre! Bom dia! Como pode melhorar? Então, para mim serve ser assim, né? E daí eu não fico olhando para o passado dizendo, nossa, eu devia ter feito desse jeito, daquele. Eu acho tanto sofrimento, né? A vida é o agora, então eu vou lá no agora e escolho o que me dá na telha naquele momento e faço acontecer. E aí agora tem retiro esse final de semana e eu preciso de um carro pro final de semana pro retiro, né? Então as coisas ontem eu consegui já organizar para ter um carro até o final de semana no retiro. Como pode melhorar? Inventei muitas coisas esse final de semana. Então, bom dia, Eliane! Às vezes faz bem uma semana quietinha, que nem eu fiquei uma semana sem aparecer aqui no Insta. Por mais que eu continuei atendendo, sempre dá uma aliviada. E ontem, além disso, eu fiquei organizando as coisas para o retiro, que tá incrível. A Grace também vai estar no retiro, a Grace e o Marcos. Quero mais pessoas, vamos pro retiro de casais. Eu acordei hoje já apaixonada, porque a gente vai ativar muito amor lá. A gente vai ativar realmente a força. Acabei de fazer uma postagem sobre isso, né? As maiores guerras que existem não são vistas e são as que criam todas as outras guerras. As principais guerras estão dentro dessa relação, dessa unidade de casal, né? Dentro desse casamento entre esse homem e essa mulher que geram filhos, né? Quanto trauma seria evitado se a gente acessasse mais a força da vida e do amor dentro dessa relação? Quanto mais evolução a gente teria dentro desse planeta se essa instituição chamada matrimônio existissem mais escolas para formar pessoas para essa relação, né? Para entender e o pessoal vai entender que não existe
Não existe modelo de casamento, né? Existe a gente estar entregue para criar algo dentro dessa relação que seja grandioso para as duas partes e para principalmente para essa unidade. Quando duas pessoas dizem sim, elas estão se unindo, né? E quanta força pode nascer daí, né? Voltou. Como pode melhorar? Como pode melhorar? Como pode melhorar? Tem que rir. Tá lá 100% de internet. Por favor, continue funcionando. Ontem eu fiz aquela postagem, não sei se vocês viram, sobre divórcio, né? Porque às vezes as pessoas criticam demais o divórcio, né? E eu fico pensando naquelas mulheres assim, na década de 50, na década de 60, que começaram a dizer: não quero mais, sofrendo um preconceito gigantesco pela sociedade, né? Mas eu não quero mais toda a humilhação, sofrimento, né, que aconteciam dentro, principalmente dos casamentos antigamente, acontecem até hoje, né, porque as pessoas ainda não se curaram de suas carências afetivas, muitas vezes correlacionadas a pai e mãe, e projetam tudo isso dentro do casamento. E vários transtornos nascem daí, né? Mas as mulheres começaram a dizer: não quero mais, não quero mais apanhar, né? Não quero mais ficar presa, não quero mais deixar de ser quem eu quero ser. E com isso começaram os divórcios. Elas foram guerreiras, elas foram desbravadoras, elas tiveram que ter muito amor próprio e algo mais. Elas estavam a serviço de uma evolução. Elas também foram tomadas a serviço. Ontem eu vi uma coisa que eu achei muito delicada de uma propaganda e eu acho que casa aqui. Quando eu digo que é uma força de evolução, para mim é Deus. No meu ponto sagrado, é Deus que move a vida de todos os seres. E se Deus me toma para eu realizar um divórcio a serviço não só do meu bem-estar, mas a serviço do bem-estar de um coletivo, que no futuro a gente viu uma libertação das mulheres, toda essa valorização de ser mulher, ok que a gente está em transição ainda, porque a gente está equilibrando, né? Talvez a gente ficou por muito tempo fazendo esse rompimento de toda a subordinação em relação ao masculino, precisou se libertar e hoje as mulheres passam todo um processo que às vezes eu falo, hoje em dia se passa muito, que a gente menosprezou tantos homens que hoje não tem homem à altura de estar com muitas mulheres, né? Então conheço muitas clientes, amigas que são mulheres incríveis e que não encontram um parceiro porque hoje os homens estão muito meninos ainda, né? Não se fortaleceram, não tomaram essa força do masculino e não tem capacidade de ficar ao lado de uma mulher e aguentar o que é essa unidade. Bom dia, Dani! Bom dia, Rosiane! E ai, eu acredito plenamente que as coisas estão em evolução, então é uma dança que vai modelando essas relações, né? Então, se a gente pensar no casamento lá na década de 20, na década de 30, 40, eu vou dizer que todos os casamentos eram horríveis? É óbvio que não, porque tinham casais que sabiam se relacionar bem, mas tinha muito sofrimento, né? As mulheres eram muito menosprezadas. Então a gente precisou que essa grande força, que eu entendo que é Deus, que move tudo na sagrada perfeição de uma evolução. Então eu parto do pressuposto que tudo é perfeito. O Luiz fala uma frase que os hindus usam, que é muito linda dentro do yoga. Tudo é perfeito dentro do perfeito, nada é perfeito, eu não sei dizer essa frase, mas o que essa frase quer dizer? Que Deus é perfeito e nós somos perfeitos, só que nós estamos em evolução, e dentro dessa evolução é óbvio que tudo está acontecendo dentro de um crescimento.
Então a gente fala na constelação que quem foca e exige que tudo esteja do jeito que a pessoa acha que é perfeita, a pessoa está olhando para a morte, porque quando a gente chega num ápice, aquilo acaba. Quando a gente entende que existe perfeição em evolução, eu digo sim para tudo que está acontecendo e vou vendo como a gente pode dançar isso e deixar isso cada vez melhor, né? Então, assim, se eu olho um panorama coletivo, as mulheres eram submissas, subordinadas, eram obrigadas a apanhar, não, né? Quando entra o dinheiro na sociedade, elas não tinham dinheiro porque elas eram só, né? A gente diz era só, isso parece pouco, isso é muito. Matrimônio, quer dizer unidade da mãe, né? É a mulher que gesta essa unidade. Era só isso que ela tinha para fazer, só que isso não era pago, né? E aí ela não tinha valor, então bora ir para o patrimônio. O patrimônio é a unidade do masculino, né? Bora construir dinheiro através da profissão. Óbvio que a gente pode ter dons e talentos além de gestar uma relação de unidade, de cultivar as coisas como a terra é mãe, né? A mulher tem essa potência, por isso nós somos tão fortes e tão maiores do que os homens, e por isso que quando a gente vai numa plateia e pergunta quem é melhor, homem ou mulher, todos levantam a mão dizendo que é a mulher, e isso não só no Brasil, como em qualquer país, e isso dá um desnível bem grande. Mas por quê? Porque de alguma forma nós mulheres carregamos o que chamamos de útero. O óvulo está aqui dentro de nós, é a gente que gesta a vida, é a gente que tem muita conexão com o que nós chamamos de mãe terra, do que os povos nativos da América Central chamaram e chamam até hoje de Pachamama, da grande mãe, né? A gente tem essa conexão. Quando você toma essa força, a gente reconhece o grande poder que é de ser mulher. Quando a gente ajusta e reconhece o nosso valor, aí é possível reconhecer o valor do outro. Então, por muito tempo, a gente foi pisoteada, quando a gente pensa no coletivo, tá? E aí a gente teve que lutar contra isso, até a gente reconhecer novamente o nosso valor. E no meu sagrado ponto de vista, a gente precisa estar caminhando agora para reconhecer o valor do homem e a gente andar em equilíbrio nessa terra, respeitando a função de cada um e melhorando cada vez mais essa relação chamada casamento, essa unidade básica que faz com que a gente gere novos seres mais saudáveis nesse planeta. Por isso, essa semana eu tô tão feliz, porque do dia 2 ao dia 4 a gente vai fazer esse retiro de casais. E me pedem esse retiro de casais há muitos anos, né? São anos aí conduzindo retiros e as pessoas sempre me pedindo. E esse ano esse retiro nasceu. Então, não é porque, a Morgana planeja isso cognitivamente, não. Que nem semana passada eu fiquei sem fazer live, eu sigo muito esse movimento natural da vida. Eu também não pesquiso numerologia, astrologia, nada disso para fazer. Eu sigo essa voz que me guia. Essa voz não é de alguém que já morreu. Essa voz é o que eu entendo como eu maior. Deus dentro de mim me guiando. Bom dia, Gizi! E é o que eu sempre ensino as pessoas a acessarem. Quando eu vou lá na numerologia, na astrologia, faz todo sentido as coisas estarem acontecendo como estão acontecendo, né? Semana passada a gente teve o encontro das mulheres que a gente faz online, o Ser Mulher Online, que a gente trabalha só entre mulheres e a força de cada uma. E a Dilene trouxe várias sabedorias pra gente da numerologia, né? E aí eu fui pegar o meu mapa de numerologia acho que é 2011, que a Quintara fez para mim.
E aí tá lá todos os anos, né? Cada ano, qual é o meu ano pessoal. E aí eu comecei a olhar o que que aconteceu lá em 2010 na minha vida, o que que aconteceu em 2009, e isso lá. Ai, agora eu não vou me recordar, mas tipo assim, o teu ano pessoal vai de 1 a 9, né? Então, sei lá, se em 2010 tu tava no ano 1, quer dizer que tu tá no início, 2009 tu tá encerrando o ciclo. 2010 tu tá no ano 1 de novo, tu tá iniciando um novo ciclo. E aí tu vai percebendo, então em tal ano eu tava no ano 1, agora eu tô no ano, tal ano eu tive no ano 1 de novo, né, mais pra frente, agora eu tô no ano 1 de novo, o que que tá acontecendo? O que que aconteceu? Então o que que dá pra ter uma noção do que vai acontecer? Tipo, mostra muito claro pra mim, encerramentos de ciclo, tudo conforme a numerologia mostra, é muito incrível olhar para isso. Fiz mudanças nas épocas que era para ter mudado, coisas de questão de ano 6, né, que é o ano que eu tô agora, setembro mudo para 7. É ano que ajusta muito as questões correlacionadas a relacionamento, a família, né? E aí tô no ano 6, tô movendo esse retiro para casais. É bem bacana você ter essa oportunidade. Deixa eu ver, a Neide botou aqui, muito feliz, pois minhas filhas irão participar do Retiro dos Casais. As duas filhas da Neide vão, a Débora e a Jaque. Parabéns, 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 parabéns a todas as duas, né, Neide? Se a gente, quando fosse mais nova, tivesse uma grande oportunidade dessa, né, Neide? Tinha aliviado tantas questões. Eu dou parabéns para as duas, que são bem novas e estão investindo nisso, porque vai facilitar. A Débora, que nem casou ainda, tá com um namorado, vai facilitar muito a relação. Muito, 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 muito. Tem tanta, tem tanta coisa que dá para se libertar, né? Tanto ontem à noite, enquanto eu jantava, eu assisti um filme com o Luiz e o Luiz falou: nossa, meu orgulho não ia deixar eu voltar, né? Porque era um filme, é um filme que eu quis ver porque é um filme que dá para ter uma noção do que a gente vê nas constelações. Não sei se vocês já viram, chama Pais e Filhas, tem no Netflix. E no final o cara fica com a moça, como quase todos os filmes, né? Termina feliz. Uh, E o Luiz falou: nossa, com o orgulho que eu tenho, eu não ia ficar com alguém assim. Deu disse: verdade, verdade que ainda tu bota o orgulho na frente da relação a dois. Depois de, deixa eu ver, a gente tá juntos vai fazer 9 anos esse ano. A gente ficou junto em 2012, vão fazer 9 anos esse ano. Eu disse: verdade que ainda tu não aprendeu que a vida a dois é maior do que qualquer estrutura do ego, que a gente está aqui para se lapidar juntos, né? E que a gente precisa reconhecer a parte pequena um do outro. Então é bem interessante, porque na semana do Retiro dos Casais está vindo à tona várias conversas entre eu e ele sobre isso, porque prospera ainda mais para os casais que vão estar lá, né? A gente está vivenciando algumas questões bem legais, porque, bom, vejam um filme esse, quem não viu, alguém aqui já viu o filme, só para eu saber, chama Pais e Filhas. Se vocês não viram, assistam, dá para ter bastante noção sobre o que a constelação mostra. Ele é lento, esse filme, tipo, não é um filme meu, que massa, parece quase, não vou dizer que é um documentário, porque não é documentário, é filme, mas ele é lentinho, no meu sagrado ponto de vista que gosta das coisas aceleradas, né? Mas é bacana para entender o que acontece na nossa psique, o que acontece no mecanismo automático, por que que a gente não julga, por que que uma relação a dois cura tantas questões correlacionadas lá com a relação do pai e da mãe. Então esse filme Pais e Filhas vai mostrar bem isso, né? Bom dia, Tuane! É bacana de assistir principalmente por isso, porque vai ver como as dores correlacionadas lá com a tua infância
projetam você, adolescente, a mulher adulta, né? E quanto bloqueio pode estar ocorrendo na tua relação com um homem, da forma que tu funciona em relação a essa relação, correlacionada com o que você viveu lá na tua infância. Então, fica a dica desse filme que eu assisti ontem, vale a pena. Bom dia, bom dia. Fui falar do filme e esqueci o que eu tava falando antes. Acho que ninguém viu, ninguém mandou comentário aqui dizendo que assistiu o filme, né? Ai, um café! Eu fui olhar assim, espiar o que que a Tuane tinha colocado. Um café, ó, a jarra de café. Então, espero ter trazido alguma consciência para você sobre sua relação a dois, sobre a importância dessa relação, né? Então, eu tava falando quando a Neide colocou que as duas filhas estão indo. Ai, como seria bom! Nossa, eu falo sempre. Às vezes, deixa eu falar uma coisa antes. Às vezes, o que você vai vivenciar no seu casamento não tem só a ver com o que você vivenciou na sua infância diretamente com o pai e com a mãe. Às vezes, o que você está vivenciando no casamento tem correlação com o sistema familiar todinho. Muitas vezes tem correlação com as coisas que aconteceram no casamento. Vocês já me ouviram falando aqui, talvez algumas, que eu fui me dar conta disso, eu já estava divorciada do meu primeiro marido. Mas eu só fui me dar conta disso depois de divorciada. Então, quanta coisa podia ter evitado de inferno, que eu sempre disse que foram 9 anos no inferno que eu vivi num casamento, por causa de abuso, por causa de confusões, brigas, atritos absurdos, aonde eu me sentia escrava dele. Isso era bem forte, bem forte. Eu verbalizava isso. E quando a gente verbaliza, isso é um inconsciente gritando dentro de você. Só que se você não tem conhecimento cognitivo, você tá lá xingando e gritando e sofrendo dores absurdas, porque você tá falando algo que tem a ver com o sistema. E aquilo dói demais, porque você não tá só com você e o seu companheiro ali. Você tá com esse povo todo que vive em você, vendo ali no outro tudo isso e mais um pouco. Morgana, do que você tá falando? Tô falando que a gente faz parte de um grande sistema e que toda essa informação passa pela gente, né? Tô com coceira no meu nariz. Então, algo super delicado, né? Meu primeiro marido é descendente, provavelmente, ele não sabe porque ele é adotado, mas provavelmente de africanos, de indígenas. Ai, e eu, desde criança, tive o olhar de ficar apaixonada por descendentes de africanos ou de indígenas. Eu sempre gostei dos pretos, é assim que eu vou falar, não pode mais falar negros, nem morenos, dos descendentes de pretos, de africanos, de indígenas. E casei com um e me sentia como escrava nessa relação. E aí, depois de muito tempo, eu me dei conta que meus antepassados tiveram escravos. E corre no meu sistema, move a forma que eu funciono, esse software a qual a gente faz parte dentro do sistema, não só o sangue, mas tudo que pertence a esse sistema, tudo aquilo que influenciou que eu exista aqui, do jeito que eu cheguei. Eu carrego toda essa informação. Então, minha alma nasce aqui nessa existência, grata por todos e olhando para quem foi excluído, que são os descendentes de africanos e indígenas, aos quais
fizeram muito e sofreram muito para minha família ter a condição que tem. É óbvio que eu nasço olhando para eles, é óbvio não, né? Isso é do inconsciente. E aí eu me coloco na relação de casal no lugar deles. Então, se eu for olhar assim para minha criança vivendo com meu pai e minha mãe, tudo perfeito. Eu não me recordo de quase nada que possa ter me gerado danos psicológicos, de traumas, de alteração no mecanismo que me gerassem uma situação onde eu passasse por abuso de palavra, de relação, de ficar no sendo subordinada, né, sendo desvalorizada dentro de uma relação de casal. Às vezes, alguém que passa por um processo semelhante ao meu teve isso dentro da sua família direta, pai, mãe, né, ou tio, tia, vivenciou isso muito forte e projeta depois no passado. Eu não tive isso. Quando eu olho para minha infância e vejo meus tios, os casamentos de todo mundo, eu vejo tudo bonitinho. A sensação que eu tenho é tudo bonitinho. É tudo bonitinho dentro desse quadrado que a gente chama bonitinho, né? Vamos pensar dessa forma. Mas quando eu fui para trás, eu olhei para isso, esse âmbito maior. Então, não necessariamente que o que você está vivenciando dentro do seu casamento tenha correlação com isso. Outro dia eu estava vendo de uma amiga minha que é consteladora, ela estava contando uma história que ela foi fazer, chamaram ela trabalha tipo eu que consegue perceber a energia da casa também, o que tem ali quando alguém se muda, por exemplo. E ela foi fazer uma cliente dela, chamou ela porque ela tinha se mudado de casa, tinha reformado a casa, e aí naquela casa, vou respirar, porque senão as pessoas não entendem, porque eu saio de um assunto e vou no outro, né? Agora eu tô contando essa história que é de uma amiga minha que é consteladora, que foi chamada numa casa para olhar a energia que tinha na casa, porque essa casa era de um casal que se separou, vendeu essa casa para essa cliente dessa minha amiga. E quando eles entraram nessa casa, eles reformaram ela e eles começaram a brigar demais e estavam vendo que iam acabar se separando. Então, cognitivamente, tu pensa, pegaram a energia, talvez, do que tinha ali, que esse casal já vivenciou e separou? Será? Só olhando dentro do campo, porque se eu ficar na mente limitada cognitiva, eu vou ficar num julgamento, eu preciso olhar dentro do campo que tem aí. Então, a gente médico, radiestesia, energia da casa, tudo isso, é bem bacana de perceber. Como pode deixar a casa melhor, com um fluxo de energia mais amoroso, que gera mais vida, né? E não que gera morte. E quando foi mover a constelação, o que veio à tona? E aí fez todo sentido, né? Quando começou a constelação, mostrou-se que tinha uma pessoa e aí ela perguntou, bom dia, Lucinei, bom dia, Simone, as duas, óbvio que conversam, né, a consteladora acessa uma informação e pergunta e confirma, aonde é que essa moça estava projetando a mesma história que tinha acontecido dentro do sistema familiar. E isso é dentro desse movimento inconsciente, não tem um cognitivo, não se recorda. Talvez quando a gente recorde que venha a luz, né, que a gente chama isso, a constelação traz a luz, traz a consciência do que é que está movendo esse sistema. O que acontecia com essa moça? Ela estava conectada com o que aconteceu com a tia dela, que era a madrinha dela. E isso precisa ficar claro dentro da constelação, que a gente percebe. Não é que essa moça tinha recebido o espírito e a entidade falecida dessa madrinha, dessa tia. A gente não trabalha assim na constelação. A gente entende que a alma dessa criança, a alma desse adulto, dessa mulher,
olha e projeta o que aconteceu dentro dessa relação para que haja paz dentro do sistema, para que aquilo que não foi visto, não foi reconhecido, não ficou em paz, ganhe paz. Então, um descendente, ele além de estar a serviço do seu próprio destino, ele está a serviço do seu sistema, para o seu sistema ter continuidade. Para a gente ter continuidade e evolução, tudo que passou precisa estar em paz. Então, foca muito nisso, porque isso é algo bem básico e fundamental para qualquer coisa na tua vida. Você serve ao teu destino, para você, indivíduo, evoluir, e você serve também ao coletivo da tua família e do planeta. Então, quando as coisas vêm à tona para gente, por exemplo, como a frase que eu falei, que era muito forte, que eu verbalizava, é algo no inconsciente que está vindo ali, aquelas dores todas, né? Que eu disse que eu me sentia escrava. E essa moça, o que ela verbalizava? Ela verbalizava que ela ia morrer e que o marido ia detonar tudo que ela construiu. E que ele estava traindo ela e ela ficava repetindo o tempo inteiro que ele estava traindo ela, que ela ia morrer e que ele ia ficar com tudo que era dela. E isso não estava acontecendo claramente. Da onde que estava vindo todas essas falas e essas dores, né? Aí ela reconheceu que estava vindo da tia, da madrinha. A tia, a madrinha dela, tinha vivido uma relação a dois, onde o companheiro a traiu e ela morreu de forma muito trágica. E aí, para juntar ainda mais o que tem ali de inconsciente, a madrinha era uma grande arquiteta e tinha ido para uma casa nova quando isso acontece, quando ela descobre que o marido tinha traído e aí logo em seguida passa por uma tragédia e morre. E aí o que tinha acontecido? Esse casal tinha comprado uma casa, tinha reformado, isso tem a ver com arquitetura. E aí essa moça começa a ter essas falas que eram da madrinha. Então, por que é bacana fazer uma constelação? Porque muitas vezes vem questões assim à tona que cognitivamente não vêm. Eu não precisei fazer uma constelação para olhar para isso. A própria sabedoria da constelação que habita em mim favoreceu com que um dia eu acessasse essa consciência sozinha. Que eu olhei e disse, caraca, olha o que tem aqui. Eu não precisei ver dentro do campo pessoas se movimentando, eu consegui acessar isso sozinha. Algumas coisas para mim já chegaram dessa forma. E muitas vezes a Grace está aqui ainda, talvez, para prova que ela já foi constelada comigo dessa forma. Muitas vezes eu não preciso usar representantes para trazer uma informação à tona. Eu recebo essa informação e a gente troca e conversa e isso vai ganhando alinhamento dentro do sistema. A Grace botou sim. É incrível porque quando isso vai para o cognitivo, isso é o que a gente chama de ir para a luz, a gente consegue funcionar diferente. Porque enquanto não veio para o cognitivo, a gente está sendo movido por essas informações, a gente funciona. Vocês entendem quando eu digo que a gente funciona? A gente é um software pré-programado com todas essas informações. Então, a forma que eu me comunico com vocês tem a ver com essas informações que eu carrego. Quando elas estão nesse inconsciente, quando elas não vieram para a luz do cognitivo, elas estão me manipulando totalmente e eu nem sei por que eu sofro, por que eu não consigo dinheiro, por que eu não consigo um casamento legal, porque tem a ver com um monte de informação que você carrega que são invisíveis aparentemente, mas que modelam a tua forma de se relacionar na vida, né? Então, outro dia uma cliente entrou em contato comigo que queria uma constelação, que disseram que constelação ia ajudar a mãe dela, que a mãe dela vive há 25 anos dentro de um casamento abusivo, que não é com o pai dela, que é um outro companheiro que a mãe teve, que a mãe nunca viveu dentro de um relacionamento de sucesso, sempre foram com abusos. E eu perguntei, alguma vez a tua mãe já fez algum tipo de abordagem terapêutica?
Daí ela disse: nunca. Eu disse: então, é um processo. A tua mãe vai precisar querer investir num processo de transformação. Não adianta só a Morgana chegar aqui e fazer uma cirurgia nessa senhora, que essa trazer à tona uma questão que tenha lá através da constelação e dar tchau para essa mulher. Ela não tem estrutura para sustentar isso. Precisa de um processo, precisa de um acompanhamento, e isso é psicoterapia semanal que a gente faz, e isso dá muito resultado. Por isso que outro dia eu já expliquei para vocês que eu não atendo mais raramente, eu não vou dizer que nunca, porque nunca eu tô botando dentro de um protocolo e eu não vivo dentro de protocolo, mas raramente eu tô fazendo constelação direto com alguém. Eu tô marcando sempre um atendimento primeiro, uma boa conversa para estruturar essa pessoa para ela chegar numa cirurgia, porque quando a gente bota os representantes, isso é um movimento cirúrgico e eu preciso ter certeza que isso vai gerar benefícios para a pessoa quando ela tiver estrutura para dar conta dessa cirurgia. Se não, é mais ou menos aquilo: vai lá e faz redução de estômago, sem ter preparado a pessoa para uma redução de estômago, vai ser caótico essa história. Porque a pessoa continua com todo um campo energético de uma pessoa compulsiva. Ela não acessou os traumas que ela carrega para ela ser compulsiva. E eu já vi vários casos de pessoas que eram compulsivas por doce e depois se tornaram compulsivas por álcool depois de uma redução de estômago. Conheço algumas pessoas que viraram alcoólatras depois. Por quê? Porque troca só. Ou conheci uma outra moça que virou compulsiva por compra. E ela não dá conta, ela tem dívidas astronômicas, porque ela gasta e compra e nem usa, né? Porque não tem nem como usar. A pessoa tem 500 calça jeans, meu Deus do céu, como pode melhorar? Porque trocou o vício, não curou o trauma. E tem tanta coisa para falar sobre isso, muitas coisas. Muitas coisas. Quando a gente vai nessas histórias que pré-programam a forma que você está funcionando, no meu sagrado ponto de vista, eu digo: preciso investir rapidamente em algo assim para transformar a minha vida. Mas isso é por eu ter passado por todo esse processo e dizer: investiria muito mais do que eu já investi e continuo investindo, porque vale muito. Deixo de comprar qualquer coisa para investir num treinamento assim, por passar num processo assim. Se eu estou com dores, se eu percebo que tem algo aqui que dá para melhorar muito mais, né? Então, ontem eu estava assistindo um treinamento com um professor meu. Bom dia, Drica! E ele falava, ele é dos Estados Unidos, é um grande psicanalista nos Estados Unidos. E ele falava, né? Ele é uma palestra dele de anos atrás que eu tenho gravada, eu estava assistindo ontem. E ele falando sobre a grande manipulação das Big Pharmas, né? Das grandes indústrias farmacêuticas, que eu tenho a graça e a alegria de ter servido, de ter feito faculdade de farmácia e entender toda essa manipulação. E se a gente tem médicos aqui presentes, eles sabem disso, né? A gente, como farmacêutico, a gente ficava aí, né? Tipo, puxa vida, não vou falar palavrão hoje. Mas todo congresso médico, né? Médico em si, dentro da graduação da medicina, da faculdade de medicina no Brasil e em muitos países, tem pouco, quase nada de farmacologia, que é o estudo da droga. Eles têm tipo um semestre. E um semestre, para quem fez universidade, sabe que são 4 meses, e 4 meses são algumas pouquíssimas horas, que é o que eles têm de farmacologia. O farmacêutico passa a faculdade inteira estudando química, estudando a molécula e o que essa molécula desse medicamento faz dentro do nosso organismo. A gente passa a faculdade inteira estudando o que acontece quando a gente junta uma droga com outra droga, um medicamento com outro medicamento, o que isso ocasiona dentro do nosso organismo. A gente passa o tempo inteiro estudando toxicologia, que é como esse medicamento é tóxico para o nosso corpo.
Como o medicamento é paliativo, ele não é para usar a longo prazo, porque ele serve por um determinado tempo e depois não serve mais, né? E o que é que me tirou da farmácia? O Brasil, presta atenção, isso é uma coisa muito grave, que era onde eu batia de frente o tempo inteiro e eu disse, eu tô sendo antiética, apesar de que tinha uma grande função, porque dentro do balcão da farmácia eu auxiliava várias pessoas a buscarem outros recursos além do medicamento. Eu digo que eu estava sendo antiética porque eu estava recebendo o meu dinheiro através do medicamento. E eu dizia, não é só medicamento, precisa de muito mais. E aí eu resolvi ir para esse muito mais, né? Então, uma pessoa que toma antidepressivo por mais de 2 anos, esquece. Porque você só está sendo manipulada por uma indústria farmacêutica. Porque no máximo é 2 anos de tratamento. Se você faz acompanhamento com abordagens terapêuticas além do medicamento, você larga o medicamento antes de 2 anos. Agora, se você não busca as outras abordagens realmente terapêuticas que vão no processo da cura e da transformação, você vai passar a vida inteira adoecendo o teu corpo com o medicamento que você paga lá para o médico todo mês a receita, ou às vezes que você consegue comprar isso sem receita, né, pelas manipulações que tem. Isso é muito triste, porque você tá se soterrando com isso. E a gente está tendo uma grande oportunidade do ano passado para cá para olhar e encarar mais isso através do que foi feito em relação ao Covid. Tá vindo mais clareza sobre toda a manipulação que existe na OMS, nas grandes revistas de médicos, né? De publicação de artigos, como são feitos os grandes cientistas desse planeta, como essas big pharmas financiam grandes hospitais, grandes laboratórios, grandes médicos, né? O que torna ser um grande médico, né? Como farmacêutica, por exemplo, eu sempre falei que é muito fácil abrir uma farmácia numa cidade, antigamente, né? Hoje em dia, todas as farmácias são de grandes redes, mas o que as grandes redes fazem, que é muito fácil para montar um estoque de uma farmácia? Antigamente era mais assim, hoje em dia tá mais fácil ainda, né? Mas era só a gente saber qual era perto de qual clínica que a gente ia abrir a farmácia, a gente sabia qual laboratório tinha financiado aquela clínica, e aí a gente pegava e tinha todos os medicamentos daquele laboratório. Tipo, o laboratório foi quem financiou aquela clínica ali, quem dá bonificação para aquele médico ali é a Axé. Axé é um laboratório pequenininho, vai lá. Era só a gente ter todos os medicamentos da Axé. Porque assim, tem vários medicamentos que são produzidos por vários laboratórios. Não tem como eu ter o estoque de todos os laboratórios. Daí a cliente chega com a receita, eu não tenho aquele remédio, é só eu saber. Aquela clínica, todos os medicamentos daquele laboratório é o que eles prescrevem. Eles não prescrevem de outro. Para quem é farmacêutico, dói, porque às vezes a pessoa não tem condições financeiras para pagar um medicamento tão caro e tem outros laboratórios que são mais baratos. Mas como ela foi nessa clínica, ela vai pagar o laboratório que aquele médico está recebendo, né? E isso não acontece só com a indústria, com o laboratório da indústria. Como eu trabalhei anos na manipulação, isso acontece na manipulação também. Eu fiz muita visitação médica. Então, essas manipulações que tinham há uns 10, 15, 20 e hoje está vindo muito à tona, né? As farmácias de manipulação que não financiavam os médicos não conseguiam sobreviver no mercado. Isso é muito doído, né? Tu só vai ter, né? Então, quando eu ia fazer visitação médica, o médico perguntava o que eu vou receber. Qual é o percentual que eu vou receber? Se você não paga, ele não prescreve para a tua farmácia. E ele diz ainda para o cliente, não vai nessa, porque nessa eu não confio.
E as pessoas tinham a visão de que médico é Deus até pouco tempo atrás. Agora as pessoas, por mais desesperadas e com medo que fiquem quando o médico diz que você está com alguma coisa, agora, como tem diversidade, facilitou para as pessoas buscarem e irem em outros médicos descobrir se aquilo que o médico falou é verdade ou não, né? Há uns 15 anos atrás, 15 não, menos, uns 10 anos atrás, 10 anos, uma amiga minha me contou que ela fazia exame todo ano em relação ao intestino, porque a irmã dela tinha tido câncer no intestino e tinha passado por cirurgia, e então ela fazia por medo, né? Então, de preventivo, porque já que tinha tido na família, e parece que mais uma, não me recordo, mais alguém, não era só uma pessoa, era mais outra pessoa. E aí chegou um determinado dia que ela fez o exame, um determinado ano que ela fez o exame, e aí a secretária mandou dizendo para ela, olha, precisamos marcar com urgência porque o médico detectou tal coisa e a gente vai fazer a cirurgia essa semana em você porque você tá com um nódulo também no intestino, assim como tua irmã teve, e a gente vai fazer a retirada disso. Ela desabou, e aí os filhos dela, que moravam já fora, já moravam, acho que moravam em São Paulo, em Brasília, disseram, não mãe, tu não vai fazer cirurgia aí numa cidade pequena, tu tem condições de ir para São Paulo, tu tem condições de ir para um lugar maior, ver o que tem aí. Tô já marcando aqui em São Paulo, tu vai fazer os exames aqui e a gente vai ver, porque tu vai fazer o procedimento aqui. E aí ela entrou em contato com o médico, com a secretária, pedindo o resultado do exame, porque ela estaria indo em outro e queria levar já o exame, porque ela ia para São Paulo fazer testes lá. E aí eles enrolaram um monte ela e não deram o resultado. E aí ela ficou insistindo, até que um dia eles ligaram para ela e disseram, olha, a gente avaliou melhor aqui e você não tem nada. O médico ficou, apertadinho, né? Com medo, porque ela estaria indo para outros profissionais. E ali ela desabou, porque ela disse, provavelmente minha irmã não tinha nada e provavelmente a maioria das pessoas que esse médico já fez cirurgia não tinha nada. Então, é muito triste a gente olhar para isso. É muito triste. E a gente não pode botar isso numa classe inteira. Mas a gente não pode mais ser ingênua de confiar cegamente. A gente precisa entender que as pessoas têm dores, as pessoas têm misérias e as pessoas muitas vezes fazem qualquer coisa por dinheiro. Então, depende de você acessar isso, de conhecer histórias assim, e quando acontece, você procurar vários profissionais para ter uma noção do que é, né? Outro dia alguém me disse, gratidão, Morgana, porque eu tinha ido num profissional e eu tinha comprado a verdade dele. Ele falou para mim que eu estava com depressão. Ele conversou comigo 10 minutos e disse que eu tinha depressão, passou esses medicamentos, eu fui na farmácia, comprei e comecei a tomar. Na semana seguinte eu vim fazer uma consulta com você, que me conhece há um tempão, e você me mostrou que eu não tenho depressão coisa nenhuma. Que eu tenho algumas questões de dores, de frustrações, né, de coisas que eu quero conquistar e eu ainda não conquistei, mas como eu puxo a energia, ativo a força em mim para ir conquistar, para dizer sim para o processo que eu estou vivendo e vivenciar isso, e não para me entupir de medicamento, porque medicação antidepressiva, ela bloqueia a energia da vida, se você não sabe. Uma das primeiras coisas que o antidepressivo faz é bloquear a tua vontade sexual. Energia sexual é energia da vida. Se bloqueia isso, você acha realmente que isso vai te gerar felicidade? Sabe? É somar 2 mais 2. Bloqueia. Parece que bota um tampão ali, porque você perde a vontade. Você perde a conexão com isso. Perde a libido totalmente.
né? Bloqueia a libido da mulher, do homem, não importa. Toma um antidepressivo, começa a bloquear isso. Verdade que isso é favorável com a vida? Então, algumas consciências, né? E eu não fiz leitura hoje no nosso encontro 99, Pop 99, nosso encontro 99. Ah, será que amanhã tem live para fazer a nossa live 100? Mais de 100 horas aí de conteúdo que tem muito a ver sim com a constelação, por isso que eu falei que era a forma que eu ia estar servindo de contribuição para quem quer se tornar uma consteladora, não só como eu que vivo profissionalmente disso, mas eu confio plenamente que todo ser que está aqui pode ser essa visão consteladora dentro da sua família. Você pode orquestrar, ser o engenheiro, né? Orquestrar, ser um engenheiro para facilitar com que o teu sistema desenvolva, que ninguém precisa repetir padrões inconscientes que tem dentro da tua família, porque quando você ouve a Morgana aqui falando, você revisita as questões que tem dentro da tua família e tu vai fazendo essa paz aqui dentro do teu coração. Quando você faz um processo assim, você não precisa passar em si por uma constelação. Você serve de luz dentro desse sistema. Isso é uma grande oportunidade, né? Então, respira melhor. E esse é o meu desejo, que cada ser que está aqui possa ser esse canal de luz, essa fonte de levar paz para dentro do seu sistema familiar, para dentro do sistema do seu trabalho, para que você carregue a sabedoria da vida que as constelações trouxeram à tona, algumas delas, né? Não é só a constelação que a Morgana fala aqui, ela traz outras sabedorias para que você reestruture isso, né? Para que você seja um engenheiro que gere mais facilidade nessa obra que é a evolução humana. Engenheiro da alma, né? Engenheiro da vida humana. É uma convocação. Então, mais de 100 horas é bastante tempo. Uma formação profissional a gente faz em 400 e poucas horas, eu acho que é isso, a formação profissional. Então, só de lives aqui a gente já está com mais de 100 horas. Isso favorece muito, 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 muito. Já está dando quase 9 horas para não... Eu quero fazer uma leitura antes, eu só tô olhando aqui onde que eu parei a última vez, fiquei uma semana sem aparecer aqui e eu não olhei a última live onde que eu parei. Lembrei! Ai, a última live foi muito forte, né? Eu acho que por isso ficamos uma semana processando aquilo. Quem fez a última live? Que foi aquela meditação do círculo, onde a gente incluiu todos e ativamos uma força incrível. Lembra? Quem teve aqui nessa live? Coloca assim aqui pra mim. Foi a última live que a gente fez, agora eu lembrei. Vai vir um texto aqui que fala sobre distúrbios da fala. Vai vir bastante coisa sobre distúrbios da fala. A Grace botou dos antepassados, a Grace disse que fez, a Jaque disse que fez no outro dia, a Carmen fez, foi uma energia super poderosa aquele dia, né? Agora, vem algumas páginas aqui sobre gagueira e esquizofrenia. Isso é bem forte, para quem conhece, quem tem bloqueios em relação à fala. Bom dia, Samantha! É bem interessante. Muitos distúrbios da fala são manifestados na criança de pequenininho, né? Muita criança gaga, trava a fala. Tem muita correlação com o sistema, o que tem ali no sistema.
Então, eu vou ler, vou dar uma introdução hoje só, porque já são quase 9 horas, e como eu falei para vocês no início da live, eu tenho alguns compromissos agora para solucionar do sim que eu dei esse final de semana, de mudanças na vida, e eu preciso fazer isso agora de manhã. Eu tive que mudar a minha agenda hoje toda por causa dessas questões. Mas eu vou falar um pouquinho então antes para a gente dar a introdução para isso, e acho que foi bem bacana fazer um misto hoje de algumas questões nossas, principalmente porque é a semana do Retiro dos Casais. A Carmen não vem, né, Carmen? Mas para um retiro agora, mas vai vir daqui um pouco em breve, né? Eu acredito. Mas o filho vem com a sua linda companheira, e eu tô muito feliz que eu vou conhecer mais um filho da Carmen. Tem a Thaís, tem o Rodrigo, agora vem o Ricardo. E eu acredito que depois vem a Carmen e a Luciana junta, né, Carmen? Bom dia, Mali, bem-vinda! Bem-vinda, bem-vinda! Vamos lá. Distúrbios de fala. O destino e o sofrimento das pessoas com distúrbios de fala encontraram pouquíssima atenção até agora nas constelações familiares. Por isso, fiquei muito feliz quando fui convidado para dar um curso de 2 dias para muitas pessoas com distúrbio de fala e seus ajudantes. Então, aqui ele está contando, iniciando, e é onde vai vir vários textos falando sobre isso. Nesse livro fala sobre um momento que o Bert é convidado por profissionais da área que cuidavam de pessoas que têm problemas na fala. E aí, por isso que ele fala, naquela época ele não tinha feito trabalhos ainda, ali ele estava tendo uma oportunidade, né? Havia muito que me dedicava à pergunta: quais são os emaranhamentos que se ocultam por trás desse sofrimento? E quais as soluções que eventualmente existem para os atingidos? As minhas expectativas em relação a este curso foram ultrapassadas em muito, pois revelou-se que praticamente quase todos os distúrbios de fala estão condicionados a um fundo sistêmico, ou pelo menos parcialmente condicionados. Então, sabe quando eu falo que o Bert, ele não trouxe nada do cognitivo dele? Ele não criou nada, ele era um grande observador. Então, assim, ele se perguntava, só que ele nunca tinha acessado um grupo com várias pessoas com distúrbio de fala para ter a observação do que tinha ali, né? Então, ele se perguntava o que tem dentro de um sofrimento de pessoas que são gagas. Quando ele acessou várias pessoas com isso, ele conseguiu observar. Por isso que todos os livros do Bert, são 100 e poucos livros, todos eles são baseados no que ele observou dentro de campos de constelação, né? Isso que é o mais rico. Gagueira e esquizofrenia. Em cada caso se mostrou que, por trás de muitos distúrbios de fala, está um conflito não solucionado na família. Por exemplo, que alguém não podia estar presente ou não teve a palavra, porque foi mantido em segredo ou dado, ou porque numa família 2 pessoas estavam uma perante a outra de forma irreconciliável, por exemplo, um agressor e uma vítima. Como consequência, muitas vezes um descendente representa ambos simultaneamente, e por isso não pode deixar que nenhum dos dois tenha a palavra sozinho. Assim começa a gaguejar. Através disso, muitas vezes, eu faço isso de perguntar a história da vida das pessoas, né? Então, eu lembro que lá em 2010, eu acho que foi, mais ou menos, quando eu tive essa informação, porque eu não tinha me separado ainda, não tinha me divorciado do meu primeiro marido ainda.
Meu primeiro marido tinha um amigo que era gago e eu perguntei se na família dele havia algum caso, e era muito interessante porque esse amigo dele amava a arma. Ele fazia curso de tiro e andava sempre armado. Isso é mais uma informação que eu continha que tinha algo do sistema. E ele era gago e vivia armado, né? E eu perguntei para ele: houve algum assassinato dentro da tua família? Por quê? Porque um assassinato é uma energia muito forte que mantém esse padrão inconsciente para muitos descendentes, né? Então ele carregava o assassino e o assassinado dentro dele. E aí o Bert percebeu que nenhum dos dois podem falar, nem o assassino nem o assassinado, por isso gagueja, porque os dois querem falar ao mesmo tempo e daí não sai fala nenhuma. Isso é bem forte, né? E quando eu fiz essa pergunta, veio à tona, assim, né? E aí por isso também essa necessidade de viver armado, né? Carrega inconscientemente o assassino. E isso é bom, é ruim? Lembra, tudo precisa ficar em paz, foram encontros de destinos, a gente precisa dar um lugar para os dois ficarem em paz. Quando eu faço isso, eu facilito com que tudo fique em paz. Isso é, vamos dizer, um paradigma bem diferente do que nos ensinaram dentro da nossa cultura. Lembra que é dentro da nossa cultura, porque existem outras culturas dentro do planeta que vocês já me ouviram falando aqui, que não possuem a palavra justiça, né? Que compreendem essa dinâmica do grande mistério sobre o encontro de destinos, que isso gera muito mais paz e libertação para que nenhum descendente repita isso, né? Através disso, vou continuar lendo aqui. Através disso veio à luz que a gagueira frequentemente tem um quadro de fundo sistêmico similar ao da esquizofrenia, enquanto que em relação à esquizofrenia, o conflito não solucionado se torna visível na confusão mental, no gago se mostra na fala. Por isso, a solução para o gago é frequentemente a mesma de um esquizofrênico. Aqueles que não estão reconciliados na família são colocados um diante do outro até que ambos se reconheçam e se reconciliem. Quando vem à luz onde está o conflito real, as pessoas com distúrbios de fala ou os esquizofrênicos podem deixá-lo no lugar onde pertence. Dessa forma, ficam livres. A Grace está aqui na escola do Access Consciousness, que talvez alguns aqui conheçam, uma das ferramentas que chama barras, que são aqueles pontos que a gente toca na cabeça e faz uma atualização e limpeza desse mecanismo inconsciente que a gente carrega. Uma das ferramentas é dizer: devolva a quem pertence, né? Devolva ao remetente aquilo que não me pertence, que são informações que eu carrego que inconscientemente eu peguei de outra pessoa. E a constelação acaba que dentro de um sentido assim também faz o mesmo. Em muitos outros casos também faz o mesmo, só que traz à tona quem é essa pessoa, que a pessoa está carregando. Por exemplo, um gago está carregando o conflito que existe entre a vítima e o agressor, né? E aí ela vai libertar isso, vai deixar isso com eles até que eles fiquem em paz. E isso é movido dentro da constelação. A gente olha e vê os dois acessando a paz. Enquanto os dois não acessam a paz, aquela energia, aquela dinâmica que tem ali, daquela tensão, reverbera por todos, principalmente para os descendentes, né? Então, a constelação age principalmente dentro desse corte, dessa libertação, que só vem pela paz. Então, comecei hoje a live falando que eu estava numa energia sensacional, na energia pura do amor hoje de manhã quando eu acordei, porque essa semana vai acontecer o retiro dos casais. E eu fiz uma publicação antes de começar a live, que essa é a instituição mais
forte que existe, porque as grandes guerras estão entre essa relação homem-mulher dentro de um casamento, porque ela manifesta todo esse inconsciente que tem dentro dos sistemas. Então, quando um casal consegue acessar a paz, a força que tem ali dessa paz entre os dois, isso reverbera numa grande evolução para a sociedade humana. E é um pouco do grande trabalho que a gente vai estar realizando esse final de semana entre os casais. Então, minha alegria pela oportunidade que a vida está me dando e dando a esses casais que vão estar com a gente esse final de semana. Tem uma cliente minha que fala assim, quando ela vem nas constelações aqui, ela diz, tu já deve ter visto, né? Porque eu vejo sempre luz em torno de você. E muitas vezes quando eu tô aqui me olhando nessa tela do celular que me filma e que me leva até você e que você pode me ver, eu vejo, e eu acabei de ver, um campo áurico muito forte na própria tela do celular, né? Eu tô sentindo isso muito forte dentro do meu corpo, eu acabei de ver na tela do celular e foi onde eu acabei de falar para você, compartilhar uma visão que eu tive agora, uma emoção minha, e eu sou mega grata por isso, porque é essa luz, essa consciência que eu desejo que você acesse, porque você é canal disso, assim como eu tô sendo nesse momento, que você amplie a fonte criadora dentro de você através do estado de paz, de amor, de união com todos os seres, de dizer sim para aquilo que é, para que a gente possa realmente servir nesse canal perfeito de evolução. Nossa, eu tô mega emocionada. Uau! Tá bem forte para mim. Melhor finalizar e eu ficar um pouquinho em silêncio. Então vamos fazer um silêncio por um instante. E eu vou emanar para vocês essa energia. Com os olhos abertos. Com um sorriso no rosto. Então simplesmente fique aberta para receber. Que tá bem forte, tá bem bom. Eu vou ficar em silêncio, tentando enviar essa luz, essa clareza para vocês, para que a semana de vocês seja totalmente próspera, para que a semana de vocês esteja na paz, nessa luz divina, para que vocês reconheçam, liberte o que precisa ser liberado, que vocês ativem a força da criação num movimento realmente de prosperidade, de sucesso, de leveza, de vocês serem quem vocês vieram aqui para ser, para que vocês possam se reconectar e ativar a força do ser que vocês são. Então, tomem o novo ar que chega para vocês agora. Expira e solta aquilo que é velho, aquilo que não pertence a vocês, entrega para o universo transmutar, ele devolve a quem pertence, porque o universo tem essa sabedoria. Quando você solicita, quando você ativa essa consciência, isso acontece, pode ter certeza. Que esse amor chegue no teu dia. A minha mão tá fervendo, daqui um pouco ela começa a pingar. Uau! Como pode melhorar ainda mais? Ai, que alegria, que alegria, que alegria, que alegria. Quem tá chegando agora, eu fui tomada por uma força muito forte, eu tô enviando ela para todos que acessarem essa live. Então, só vou ler a mensagem que colocaram aqui para mim. A Mari Voltolini colocou Morgana aqui. Legal te reencontrar. Ficamos... Marili! Agora eu consegui ler. Que bom! Que alegria, que alegria, que alegria, que alegria. A tua mana às vezes assiste. Que bom que tu tá aqui. Que bom, que bom, que bom. A gente fez a formação em psicotransversal juntas. A Inara
perguntou aqui uma pergunta. Eu tenho 2 ex-maridos e um atual. Tenho filhos com todos. Como eu devo prosseguir? Tenho que fazer as pazes com todos eles para que isso não reflita nos meus filhos? Todos esses homens moram nos teus filhos, né, Inara? Vamos partir desse pressuposto. O que é um espermatozoide e o que é um óvulo? É a continuação desses seres, né? Quanto mais paz a gente tem em relação a esse homem, menos os nossos filhos precisam mostrar pra gente da onde eles vieram. Quando a gente rejeita as questões nesse homem, adivinha o que a vida faz? A vida faz com que os nossos filhos representem exatamente aquilo que a gente não aceitava no pai deles. Ah! Eu brinco porque eu sei que a gente faz respira, respira, respira e solta, né? Isso dá uma live inteira, Inara. Vamos fazer assim, se tudo der certo, se a vida me ofertar essa possibilidade, amanhã a gente tá aqui às 8 da manhã para fazer a nossa 100ª live do Clube Constelação Online, e amanhã eu falo sobre esse tema para auxiliar muito nisso. Isso é uma das coisas que a gente vai fazer no processo do retiro de casais, tá? Tem todo um alinhamento disso, tem toda uma ordem que a gente precisa respeitar quando a gente tem, né? Eu tenho 2, tu tá no terceiro. Quando a gente tem filhos com isso, mesmo quando não se tem filhos, tem toda uma ordem, um respeito para que a vida flua com sucesso. Então amanhã eu vou falar mais sobre isso, combinado? Te espero amanhã nessa live, tá? A gente começa às 8 da manhã. Se eu não tiver amanhã, se a vida dizer não para eu estar aqui, tá tudo bem, na quarta eu estou. Entrem no Insta às 8 da manhã e esperem a Morgana chegar. Se ela chegou, a gente faz a live, se não fica pro próximo dia, mas eu espero que a nossa live 100ª seja amanhã e a gente encerre o mês de junho com 100 lives completas. Beleza? Beijo grande. Vou fazer um print dessa pergunta aqui. Vamos ver. Eu fiz um print da pergunta, ficou tudo desfocado, mas tudo bem. Eu vou botar porque amanhã eu vou falar na 100ª live sobre esse tema que é bem importante. E assim a gente dá continuidade na Semana do Casal, né? E aí a gente vai falando várias coisas sobre isso, sobre essa grande instituição. E Nara, eu sei que às vezes não é fácil, né? Então, a gente reconhecer que a gente passa por um grande processo de lapidação quando a gente se envolve com vários relacionamentos. Isso tudo tem um grande propósito quando a gente ativa essa consciência. Existem caminhos, né? Eu posso ficar falando mal disso a vida inteira ou eu posso fazer pérolas. Depende de mim. Depende do que eu faço com o que fizeram comigo. E tem toda uma arte para saber fazer isso, tem todo um processo para saber fazer isso, né? Quando você acessa essa sabedoria, você transforma dor em alegria, sofrimento em graça. Com esse propósito que eu sirvo aqui, facilitar com que as pessoas façam do seu sofrimento, façam das dores, daquilo que penetrou elas, daquilo que atingiu elas, crie leveza, crie mais vida. Beijo, até amanhã. Gratidão, gratidão. Inara, amanhã entra aqui. Eu vi a tua pergunta. Se só eu perdoar resolve, amanhã eu falo mais então também sobre perdão. Para você, principalmente do jeitinho que tu botou aqui. O efeito que isso tem quando a gente fala se só eu perdoar resolve. Ai, que lindo! A Grace botou aqui, desde o último encontro nosso de constelação, que foi em Tijucas, ela sente que ela foi tomada muito por essa força do amor. Que bênção! Bênçãos, bênçãos, bênçãos acontece quando a gente é tomada por essa força. Então, até amanhã, espero eu, 100ª live. Te vejo!